No diagnóstico, o Vaticano já tinha anunciado que a agenda, até domingo, estava cancelada. Francisco deu entrada no Agostino Gemelli, em Roma, na passada sexta-feira. Apresentava sintomas de bronquite há já vários dias. O tratamento é complexo, sobretudo por se tratar de um paciente de 88 anos, com uma saúde frágil e que tem vindo a piorar. Orar por ele. Vamos dar um salto a Roma, onde já se encontra a equipa da SIC. O que pergunto, Teresa, é qual é o sentimento nas ruas? Há um sentimento de esperança ou já de uma triste contagem decrescente? Há sobretudo um sentimento de grande preocupação, sobretudo digo, a seguir a estas notícias. Já havia, a partir do momento em que o Papa aqui entrou na sexta-feira passada para ser internado, começou a criar-se um sentimento de preocupação por se perceber que desta vez não estava a ser possível debelar a bronquite de que o Papa padecia já há alguns dias e que o tinha obrigado por várias vezes a interromper os discursos. Essa preocupação melhorou ligeiramente no sábado, porque o comunicado era bastante positivo, mas voltou a piorar no domingo e muito mais ontem, então hoje ainda mais. Aliás, aqui no parque de estacionamento do hospital foi imediata a reação de todos os jornalistas. Houve até jornalistas que já se tinham ido embora e que voltaram assim que saiu o comunicado por causa da gravidade, obviamente, da situação. Isto demonstra bem a enorme preocupação que existe por causa do agravar desta situação. Soube-se que o Papa fez um ataque esta tarde e que desse ataque resultou então esse diagnóstico de pneumonia bilateral. O Vaticano não adiantou mais nenhum pormenor, mas fez questão de dizer no final do comunicado que o Papa continuava de bom humor e que agradecia a todas as pessoas que estavam a pensar nele, a rezar por ele. Também o Vaticano fez questão de dizer que, tal como já aconteceu das outras vezes que o Papa esteve aqui internado no Policlínico Gemelli, as crianças que estão também aqui internadas no Departamento de Oncologia Pediátrica enviaram cartas e desenhos ao Papa a desejar-lhe as melhoras, que ele já agradeceu. A imprensa italiana, sobretudo a RAI, esteve todo o dia a dar indicações e a dizer que o Papa Francisco não está a receber visitas, está numa situação muito reservada, só as equipas médicas é que o visitam e eventualmente um ou dois colaboradores muito próximos. Essa era a situação até o início da tarde. Agora não sabemos, não é? E no meio dessas informações do Vaticano, que dizem que o Papa está mais bem disposto do que ontem, há alguma imagem nesta altura do Papa? Não, Filipe. Não há nenhuma imagem. Essa é também uma questão que se uma imagem qualquer do Papa se fosse a andar de cadeira de rodas no corredor para ir cumprimentar as equipas médicas ou doentes de outros departamentos, desta vez e para já não há qualquer imagem do Papa aqui no hospital. Essa é também uma questão que levanta algumas dúvidas sobre o estado de saúde do Papa, que obviamente agora já sabemos que é bastante mais grave e complexo do que aquilo que se pensava. Não existirem essas imagens é um agravar, obviamente, da preocupação e não sabemos se é de esperar que apareçam ou não. É claro que sim, que se espera que sim, que essas imagens surjam nos próximos dias, mas é evidente que isso também depende muito do estado de saúde do Papa. Hoje o Vaticano anunciou que o Papa tomou uma decisão importante, afastou um bispo canadiano acusado de abusos sexuais de menores e, portanto, também assim se percebe que o Papa continua a tomar decisões e essas decisões continuam a ser importantes e públicas, não é? Também recebeu votos de melhoras do Presidente do Brasil, Lula da Silva, que agradeceu. Portanto, estas são as coisas que se sabem, não é? E o Vaticano nos últimos anos tem vindo a ser cada vez mais aberto na informação que dá, sobretudo neste pontificado do Papa Francisco, que é a favor desta abertura e de dar o máximo de informação possível. Mas é aquela que é possível, claro. Obviamente, e neste caso seria um tipo de informação que terá de ser gerida, seja qual for a situação. Vai havendo movimentação popular na Praça de São Pedro? Ou qualquer coisa parecida com vigílias ou nada disso? Na Praça de São Pedro ainda não. Aqui no hospital, esta noite pela primeira vez já vieram alguns grupos de pessoas rezar aqui junto à estátua de João Paulo II, que é a estátua que está no meio da praça central do hospital. Já vieram alguns grupos ao fim do dia e ao cair da noite ouvíamos música da América do Sul. As pessoas trouxeram uma coluna e puseram música da América do Sul, imagino eu que para dar algum ânimo ao Papa Francisco, que está no 10º andar deste hospital.
Foi um movimento ainda relativamente pequeno, mas eu imagino, e eu já, infelizmente, já não é a primeira vez que estou aqui. O Papa João Paulo II, por exemplo, foi internado quase uma dezena de vezes e eu estive aqui em várias dessas vezes. O Papa Francisco também já foi internado outras vezes, mas quando o Papa João Paulo II aqui esteve e quando a situação médica dele era pior, vinham mais pessoas aqui. Imagino que perante estas notícias sobre o agravar da situação médica do Papa Francisco também é possível e é de esperar que comecem a aparecer mais pessoas aqui a quererem rezar junto ao hospital, pôr velas, como estão a fazer, e alguns mesmo a deixar algumas mensagens, cartões de desejo de melhoras ao Papa Francisco. Teresa Canto Noronha, assim que já está em Roma nesta altura. Recordemos que a saúde frágil do Papa Francisco não é de agora. Em apenas 3 meses, Francisco queixo. Nada de muito preocupante. Não precisou de ir ao hospital e recuperou em casa. Situação bem diferente se recuarmos até 2021. Foi operado em julho devido a uma inflamação do intestino grosso. Há 2 anos esteve 3 vezes neste hospital. Em março esteve internado com dificuldades em respirar. Ainda nesse mês e a poucos dias da Páscoa voltou ao hospital com uma pneumonia grave. Em junho de 2023 foi operada uma hérnia abdominal, uma cirurgia programada e sem complicações. Mas os problemas de saúde são anteriores ao pontificado. Francisco faz exames com frequência. Por diversas vezes, os problemas de saúde obrigaram-no a cancelar a presença em eventos importantes no Vaticano e em viagens ao estrangeiro. Nos últimos tempos, é notório um estado de saúde mais debilitado. As constipações e gripes têm sido recorrentes. Uma fragilidade ainda mais visível com estas imagens de arquivo das últimas semanas. As dores provocadas pela ciática já têm anos e afetam sobretudo as costas e as pernas. Por isso, a cadeira de rodas e a bengala fazem parte da rotina. Na Argentina, aos 21 anos, Jorge Mário Bergoglio, nome de nascimento, foi obrigado a remover parte de um pulmão por causa de uma infecção respiratória grave. A informação só foi tornada pública quando foi eleito Papa. As preocupações